Bom, vamos lá, pessoal. Falamos de Bundesliga, agora a gente vai falar também de Champions League porque ela voltou. Nossa querida e amada Champions, o campeonato mais importante da Europa, está de volta e também o maior campeonato do mundo. E os times alemães já têm confrontos duríssimos na primeira rodada e eu vim aqui para falar sobre eles. Mais uma vez, lembrando sempre, se você é novo por aqui, deixe sua inscrição. Se você gostou do vídeo, ao final deixe seu like, ou até agora mesmo, e participe abaixo comentando. E eu já vou iniciar esse vídeo pedindo desculpa, porque eu estou com uma pseudo gripe. O tempo em São Paulo é maluco, né? Um dia tá calor, outro tá frio, e aí às vezes a gente não aguenta. Então assim, se às vezes a voz der uma embargada no meio do vídeo, vocês já sabem o que é garganta que tá arranhando, enfim. Vocês já estão avisados. Então vamos sem muita demora. Jogo rápido hoje. Champions League, os 4 times alemães que estão na competição, né? Bayern, o Leverkusen, o Eintracht Frankfurt e o Borussia Dortmund já tem seus confrontos que a gente já abordou em outro vídeo sobre a tabela, né? E aí eu trouxe um pouco sobre os adversários da primeira rodada e eu quero meio que fazer isso, tá? Sempre que tiver rodada de Champions, trazer antes os adversários e depois como que os alemães se saíram ao longo da semana, lembrando que nessa primeira semana de Champions são 3 dias de jogos, né? Então terça, quarta, quinta, e vai ter jogo de time alemão em todos os dias, né? Um hoje, um amanhã na quarta e 2 na quinta-feira. Então vamos para o primeiro confronto de hoje, que eu considero um dos mais difíceis para os alemães nessa primeira rodada, que é Juventus e Borussia Dortmund. Tá? Então a Juventus, que é a atual líder do campeonato italiano junto com a Napoli, fez um jogaço no final de semana contra a Inter de Milão, um jogo incrível, um 4-3 disputado, gol no finalzinho. Então, assim, e o Borussia fez um jogo extremamente controlado contra o Heidenheim, né? Mas no papel, eu acho a equipe da Juventus um pouco melhor que a do Borussia. Não acho também que é uma disparidade muito grande. Se a gente colocar ali pelo que os dois times vêm jogando, eu acho que vai ser um jogo equilibrado, porém um pouquinho de vantagem para a Juventus, justamente por esse jogo ser na Itália, né? Então, o Juventus, que é um time muito forte defensivamente, tem jogado com uma linha de 4 jogadores no meio-campo, né? Então, joga com 4 atrás, 4 no meio. E tem passado muitas jogadas pelo Yildiz, que é um jogador turco aí, mais um dessa geração turca que a gente está cansado de falar. Eu sempre falo muito aqui sobre o Zoom, vamos falar mais pra frente no vídeo sobre ele. Mas o Yildiz tem sido o principal jogador da Juventus nesse início de temporada, né? Então, e eles jogam com esse meio campo povoado, né? Tem o Locatelli ali na marcação com o Thuram, e quem tem chamado também a atenção ofensivamente é o Jonathan David, que veio do Lille, um ótimo jogador. Ele e o Vlahovic estão trocando as posições, né, no ataque, mas quem tem jogado é o Jonathan David. No final de semana, se eu não me engano, quem jogou foi o Vlahovic, mas também eu acho pensando nesse jogo da Champions, porque os outros dois da primeira rodada, quem jogou de titular foi o Jonathan David. Então, assim, pro Borussia, um caminho talvez de vencer esse jogo ou pelo menos empatar é você parar o Yildiz e o Jonathan David. Então aí vai ser tarefa pro meio campo do Borussia. E o que eu acho que o Borussia deveria fazer nesse caso, tá? O Borussia tem jogado com 3 zagueiros sempre, né? Ou 3-4-3 ou 3-4-2-1. E eu acho que o 3-4-2-1 para essa situação seja mais aconselhado. E eu vou explicar o porquê. Na linha de zaga, o Anto e o Beresaíbe são quem vem jogando, né? Teve as trocas ali, um jogo jogou o Hirson pela lateral direita não, né? Como o terceiro zagueiro na direita, um outro foi o Mané, mas eu acho que o Hirson nesse jogo seja o mais indicado, justamente porque ele consegue cobrir bem ali. No meio, se você jogar com o Sabitzer e o Jobe, eu acho que também é bom. O Enmecha é um bom marcador, mas eu acho que por conta do Bellingham, ele consegue correr mais e cobrir mais espaços do campo. O Sabitzer também é um jogador ofensivo, mas eu acho que esses dois ali na contenção é bem interessantíssimo. Se o Julian Brandt estiver disponível para o jogo, eu iria para o jogo com ele como meia, né? Se não, usa o 3-4-3 e aí você usa 3 atacantes na frente, né? Você pode usar o Bayer na esquerda e o ADM na direita e o Guirassy mais centralizado. Se for com o Julian Brandt, aí eu já sou um pouco mais a favor de usar o Julian Brandt de meia, o Guirassy na frente e um outro atacante movimentando mais, ou o Bayer ou o ADM. Eu particularmente prefiro o Bayer. Então, essa é uma formação que o Borussia pode usar nesse jogo contra a Juventus. A Juventus é um time que controla bastante a posse de bola, tem trocas de passes rápido. O Borussia também gosta de jogar assim quando joga em casa, né? Fora de casa, com exceção do Heidenheim, que era um time bem inferior, o Borussia deixa a bola mais com o adversário. Então, eu acho que é um jogo para o Borussia povoar esse meio-campo e tentar travar essa troca de passes da Juventus e principalmente das ações do Yildiz,
Se você conseguir anular o Yildiz e o Jonathan David, é um ótimo caminho pro Borussia. Eu acho a Juventus um pouquinho favorita para esse jogo, mas eu coloco ali um 55-45, porque são duas equipes que começaram a temporada bem equilibradas, né? A Juventus está invicta no italiano e o Borussia está invicto no alemão, né? Só que teve um empate e a Juventus está 100%. E o nível de enfrentamento dos adversários também é diferente, né? A Juventus já enfrentou uma Inter de Milão, tudo bem que é uma Inter de Milão que está totalmente bagunçada ainda com o Kivu, mas enfim, é um jogo difícil pro Borussia por conta de ser na Itália também, né? Porque lá em Turim a Juventus é muito forte. Então é um jogo pra gente ficar de olho. Eu coloco a Juventus um pouquinho como favorita, mas se o Borussia conseguir explorar esses pontos que eu disse e neutralizar o Jonathan David e o Yildiz, é uma boa chance de conseguir a vitória ou pelo menos sair da Itália com um empate. Vou trazer os jogos aqui na ordem, tá? Então saímos de Juventus e Borussia, vamos para Bayern e Chelsea, que é um dos principais confrontos dessa primeira rodada de Champions League, né? O jogo é amanhã às 4 da tarde. Eu acho um jogo muito difícil pro Bayern, apesar de eu ver o Bayern como favorito, por conta de ser um jogo muito equilibrado, né? Eu acho o Bayern uma equipe extremamente forte, principalmente seus 11 titulares, e eu acho o Chelsea um time muito bem ajustado. O Maresca vem fazendo um bom trabalho, vai ser um bom desafio pro Kompany, e eu acho ainda assim, né? Repetindo, eu acho o Bayern favorito. Mas tem que tomar cuidado com algumas peças do Chelsea, como por exemplo o João Pedro, que é um jogador que se movimenta muito no ataque, então vai dar muito trabalho pro Upamecano e pro Jonathan Tah. Ele faz essa função de falso 9, ele pode fazer a 10 também. Tudo bem que ele vem fazendo a 9, né? Jogando mais avançado porque o Dilep tá machucado. Então você tem os dois pontas, né? No último jogo foi o Byron Gittens que jogou, que estava no Borussia Dortmund, e pela direita o Pedro Neto. O Estevão não estava no banco no último jogo, mas ele tem entrado e tem jogado bem pelo Chelsea, jogou alguns jogos até de titular. E eu acho muito interessante também a gente ficar de olho no meio-campo do Chelsea, porque você tem o Caicedo, você tem o Enzo Fernandes, que são ótimos jogadores, e além do Cole Palmer, né? Que ainda não fez um começo de temporada tão bom, só que ele é um jogador que, nas estatísticas, às vezes ele fica meio sumido, mas ele aparece muito no jogo. Ao contrário, por exemplo, do João Pedro, que nesse começo de temporada tem feito uma temporada muito boa. Gosto muito do João Pedro, acho um jogadoraço. E pro Bayern, time titular, eu iria de Goretzka e Kimmich no meio, que eu acho o Goretzka um jogador mais forte do que o Pavlovic, né, que jogou no último jogo. Stanisic na lateral. Na zaga, o Jonathan Tah e o Upamecano vão ter trabalho com o João Pedro, e principalmente com o Cole Palmer, né, mas aí é tarefa mais dos marcadores ali no meio de campo. Na frente eu tô muito curioso para ver como é que vai se comportar o ataque do Bayern, porque os jogos do Bayern nessa temporada em Munique foram goleadas, né? E eu não acho que vai acontecer isso contra o Chelsea. Se acontecer, eu vou ficar bem surpreso. Então, assim, Olise, o Luiz Dias vão dar trabalho para o Cucurella e para o Malo Augusto, que são os laterais da equipe do Chelsea, né? O Cucurella fez um ótimo Mundial, então vai ser trabalho pro Olise, e eu acho que ele vai sair muito bem contra ele. O Cucurella é um ótimo marcador, mas o Olise consegue se desvencilhar bem da marcação, tem jogadas individuais, né? E o Chalobah vai ter muito trabalho com o Harry Kane. Harry Kane, a gente não precisa ficar falando aqui o quão bom jogador ele é, extra classe. E eu acho que pro Bayern o jogo ofensivo hoje vai ser muito... Hoje não, perdão. O jogo ofensivo amanhã vai ser muitíssimo importante contra o Chelsea. Se passar por uma boa partida do Harry Kane e do Olise principalmente, o Luiz Dias também vem desempenhando bem, e o Gnabry manter essa boa fase, né? Que o Gnabry começou muito bem a temporada, é bom ver o Gnabry voltando a jogar bem, principalmente nessa função agora que ele tá tendo que lidar com a ausência do Musiala, jogando centralizado de 10, né? E aí o que me preocupa só é o banco do Bayern. Tudo bem que você pode ver o Pavlovic do banco, o Nicolas Jackson eu acho que vai jogar também, deve entrar ao longo da partida, né, enfrentando aí seu ex-clube, mas eu não acho, por exemplo, que o Harry Kane tenha que sair em algum momento. Eu acho que é um jogador muito importante. Claro, se o Bayern abrir uma vantagem no jogo, aí a história muda completamente. Vejo o Bayern como favorito nesse jogo, mesmo caso da Juventus com o Borussia, 55-45, muito também por conta da Allianz Arena, né? Que é um fator casa muito importante pro Bayern. O Chelsea e Bayern, se eu não me engano, nos últimos 5 jogos são 3 vitórias pro Bayern e 2 empates. São duas equipes de grande nível, né? Então o Bayern é o favorito por jogar em casa. Se o Harry Kane e o Olise fizerem uma grande partida e também o Bayern conseguir controlar as ações do João Pedro e do Cole Palmer, os bávaros têm uma grande vantagem assim no jogo, além do fator casa, como eu já havia dito aqui antes, né? Agora vamos falar de Leverkusen, que vai até a Dinamarca enfrentar o Copenhagen na quinta-feira, o jogo que abre a rodada da quinta, né, 1h15 da tarde, 1h15 não, né, 1h45 da tarde contra o Copenhagen. E assim, eu até separei alguns pontos do Copenhagen, porque o campeonato dinamarquês eu não acompanho, né, poucas pessoas acompanham, mas como a gente faz papel de analista e comentarista também, então a gente assiste os times
que dos jogos que a gente vai cobrir. O Copenhagen é o vice-líder do campeonato dinamarquês. Pelo que eu estudei, é um time que usa muito a transição vertical, mas gosta de abusar das laterais do campo, né? Tem o Larsson, que é o ponta-direita da equipe, só que ele faz as 3 posições do campo. Então ele joga de meia-direita e ele joga de lateral também. Inclusive ele jogou assim no final de semana na derrota contra o Brody. Mas o jogador que eu quero chamar a atenção é Leonossi, que é o camisa 10 dessa equipe, líder de participações em gols nessa temporada pelo Copenhagen. E assim, se o Bayern conseguir neutralizar esses 2 jogadores, que eu não acho que vá fazer um diferencial tão grande na partida, eu vejo o Leverkusen como grande favorito. O Leverkusen que fez uma boa partida contra o Eintracht Frankfurt, consegue aí agora se restabilizar um pouco. Esse jogo é importante para você manter a boa fase na temporada, já que o Bayern começou muito mal com o Ten Hag, né, e agora com o Roymond tem aí uma sobrevida. E esse jogo contra o Copenhagen é importantíssimo. Eu vejo o Leverkusen como favorito. Eu acho que se o Patrick Schick receber as bolas, continuar fazendo a movimentação que ele tem feito e sendo o principal jogador do Leverkusen, é um bom caminho para essa vitória. O Tella também está jogando muito bem. O Andrich, apesar da besteira que ele fez no final de semana, tem jogado muito bem também no meio de campo. E tem que ver também como que o Bayer Leverkusen vai se comportar caso saia na frente, porque eu acho que é um time que tem problemas em saber lidar com a vantagem dentro do jogo. A gente viu isso contra o Werder Bremer, a gente viu isso contra o Hoffenheim, a gente viu isso contra o Frankfurt também, que estava ganhando de 2-0, teve um jogador expulso e aí a sua estratégia vai toda por água abaixo. E no final ainda teve outra expulsão do Ezequiel Fernandes, né? Então ficou com 2 a menos e conseguiu vencer. Mas contra o Copenhagen, jogo de Champions na Dinamarca, é um pouco chato de jogar lá por ser na Dinamarca, mas eu vejo o Leverkusen como favorito para esse jogo. Aqui eu coloco um 65-35, por conta também de nível de enfrentamento das equipes, tudo mais. Mas assim, o Leverkusen tem que ficar de olho nesse jogo. Apesar de eu considerar o Copenhagen uma equipe bem mais fraca que o Leverkusen, uma das mais fracas do pote 4, inclusive, não é jogo ganho. Então o Leverkusen tem que ir com seriedade, tem que saber chegar as jogadas até o Patrick Schick e assim chegar ao resultado, que eu acho que é bem possível para o Leverkusen. Eu acho que é favorito, apesar de não ser um jogo tranquilaço, justamente por ser fora de casa. Mas em nível técnico, são 2 equipes com um abismo de diferença, então coloco o Leverkusen como favorito para esse jogo. E agora chegamos à última equipe alemã dessa primeira rodada, que para mim é o jogo mais equilibrado, que é Frankfurt e Galatasaray. Eu acho que vai ser um jogo divertidíssimo, inclusive fica o convite. Para quem não sabe, eu sou comentarista no TikTok Sports e a gente vai fazer essa transmissão do jogo na quinta-feira. Vou deixar o link na transmissão para quem se interessar, vir para lá, fazer sua inscrição. A gente faz transmissão de diversos campeonatos e eu estou muito contente que essa semana eu vou participar de uma transmissão de um time alemão, ainda mais da Champions League. E esse jogo vai ser muitíssimo interessante, principalmente porque eu quero ver como que o Frankfurt vai se comportar depois da derrota contra o Leverkusen. Tudo bem que foi fora de casa, né? E em Frankfurt a equipe é bem diferente, é bem mais forte, mas o Galatasaray não é uma equipe fácil, pelo contrário, é uma equipe muito forte. Você tem jogadores sensacionais jogando lá. Você tem o Davinson Sanchez, que jogou muitos anos na Premier League. O Lemina tá lá, o Torreira, ex-Arsenal. O Gabriel Sara, que é conhecido do torcedor São Paulino, tá há anos na Europa e agora tá no Galatasaray. Fez uma temporada incrível na 24-25, né? E nessa 25-26 não tá saindo diferente, tem jogado muito bem. O Gundogan tá lá também. O Osimhen saiu definitivo da Napoli e foi para lá. O Icardi continua lá. O Sané, que era do Bayern, foi para lá. Então, assim, é um time muito perigoso. O Galatasaray, que depende muito das transições ofensivas, né? É um time que gosta de rodar bastante a bola, e isso para o Frankfurt precisa ser visto com cautela, porque o Frankfurt tem jogado sem a bola no pé, deixa bastante o adversário controlar um pouco o jogo, mas o Frankfurt, quando fica com a bola, é bem efetivo. Só que o Galatasaray gosta muito de girar a bola, né? Então você tem o Lemina, o Torreira no meio de campo, às vezes o Gabriel Sara tem feito a função de volante, né? Agora com a chegada do Gundogan, o Gundogan tem jogado como um 10. E o Gabriel Sara um pouco mais recuado, e aí você tem o Salah na direita e o Sané na esquerda, né? Eles ficam trocando boa parte da partida as posições. No final de semana, o Galatasaray jogou com o Icardi de titular, mas eu creio que para Champions vai ser o Osimhen, até porque eu acho o Osimhen bem mais jogador que o Icardi. Então, jogo perigosíssimo para o Frankfurt, depende muito também de uma boa partida defensiva. Eu quero ver se o Dohan vai jogar igual ele jogou contra o Hoffenheim, fez uma partidaça. O Uzun toda a partida vem jogando muito bem, né? Então tem que passar por ele também uma boa partida. Eu acho que é um jogo muito equilibrado. Aqui eu coloco 50-50. São 2 equipes bem fortes, né? Nos contextos deles. Eu não acho que vão ser equipes que vão passar diretamente para as oitavas da Champions. Vão brigar por talvez ir para a repescagem.
mas são equipes bem equilibradas dentro das suas realidades, né? Então, o Galatasaray é um time perigoso, o Frankfurt precisa ter atenção e precisa passar por uma boa partida do Zoom e também boa partida defensivamente falando. E quem quiser acompanhar essa partida, quinta-feira estarei lá no Tic Tac Sports para fazer a transmissão desse jogo. Então era isso, pessoal. Então, os jogos dos alemães nessa primeira rodada, né? Só recapitulando de novo, Juventus e Borussia, eu vejo o Juventus com um pouquinho de favoritismo. Bayern e Chelsea, eu vejo o Bayern um pouquinho de favoritismo, apesar desse jogo ser bastante equilibrado. Leverkusen e Copenhagen, aqui eu vejo o Leverkusen com muita mais condições de vitória do que o Copenhagen. E Frankfurt e Galatasaray, eu vejo uma partida muito equilibrada, um jogo divertidíssimo de assistir, assim eu espero, né? Pelo que as duas equipes estão prometendo, vai ser um jogo bem legal de assistir nessa primeira rodada de Champions. E por hoje era só isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal, que eu sempre peço aqui, vou continuar pedindo. O apoio de vocês é muitíssimo importante para mim. Vai cair um temporal aqui na minha casa. Enfim, é que eu olhei para a janela, então assim, fato aleatório do vídeo. Comente abaixo também, participe aqui conosco, recomende o vídeo se você gostou para alguém e muito obrigado pelo seu apoio. Vejo vocês no vídeo de análise, né, de como foi essa primeira rodada da Champions League. Então, até logo, pessoal. Muitíssimo obrigado e até mais.